Olá, seja bem-vindo aos vídeos de ajuda do manual Joomla 2.5. Neste vídeo, vamos ensiná-lo a criar a base de dados em MySQL que servirá de suporte ao nosso site em Joomla. Tenham atenção que, para cada site em Joomla que nós criarmos, teremos de ter configurada uma base de dados em MySQL distinta. Portanto, para fazermos essa base de dados em MySQL, teremos de aceder ao nosso servidor do web local, ao nosso WAMP server, e executar o programa que faz a gestão das bases de dados em MySQL, que é o phpMyAdmin. Vamos então executá-lo. Cá temos. O phpMyAdmin é então o nosso gestor de bases de dados em MySQL e tem aqui um menu superior com todas as opções que nos permitem fazer isso. Não vamos aprofundar todas elas, vamos só trabalhar com aquelas que necessitamos para o Joomla, e essas opções são Databases, em que podemos criar e apagar as bases de dados, renomeá-las, etc. Temos também a opção Privilégios, que significa essencialmente gestão de utilizadores que estão adstritos a essa base de dados. Cada base de dados terá o seu conjunto de utilizadores que podem aceder à informação que essa mesma base de dados contém. E depois duas opções importantíssimas, que é a opção de exportação e de importação, para que possamos fazer backups, quando bem entendermos, claro, das nossas bases de dados em MySQL, e quando alguma coisa correr mal, usar esses backups para fazer uma importação, para que possamos recuperar a nossa base de dados de algum erro eventual que tenha tido ou de alguns registros que tenhamos apagado inadvertidamente. Vamos então proceder à criação da nossa base de dados para o nosso site em Joomla. Então vamos à opção Databases e vamos criá-la. Vai se chamar Desporto.net. Cá está, nada mais simples. Já vemos aqui no menu do lado esquerdo que contém as bases de dados que o nosso phpMyAdmin tem neste momento a gerir. E cá temos a Desporto.net. Vamos entrar agora então dentro da base de dados e vemos que na estrutura não tem tabelas. E não vamos criar nenhumas tabelas. O Joomla vai se encarregar de colocar aqui todas as tabelas e todos os registros que ele necessita para funcionar. Portanto, não temos que nos preocupar com esta parte. Temos sim que ir ao menu dos privilégios e adicionar um utilizador que possa aceder a esta base de dados. Vamos então adicionar o utilizador Desporto.net, um utilizador com o mesmo nome da base de dados, poderia ser ou não, fica ao vosso critério. O host será local, será o nosso servidor local, e a password será, imaginemos, futebol. Vou repetir aqui em baixo, futebol, cá está. E agora teremos que dizer que a base de dados para este utilizador vai ser a Desporto.net, conforme está aqui já selecionado, e vamos dar a esse utilizador todos os privilégios nessa mesma base de dados. Vamos então criar. Ok. E cá está. O utilizador foi criado com sucesso e associado à base de dados de Desporto.net. Vamos verificar se é mesmo assim. Entramos dentro da base de dados e vamos aos privilégios e cá temos Desporto.net do nosso servidor local e tem todos os privilégios numa base de dados específica que é a Desporto.net. Também pode aceder a esta base de dados o utilizador root, que é o utilizador que tem todo o acesso e tem todos os privilégios de todas as bases de dados em MySQL que o phpMyAdmin gera. É sempre bom não utilizarmos este utilizador root para configurar o nosso site em Joomla em termos de acesso à base de dados, porque não é? É uma questão de segurança. Convém termos um utilizador criado especificamente para a base de dados de cada site, de forma a limitarmos eventuais ataques. Portanto, esta parte está feita. A estrutura, reparamos que não tem aqui nenhuma tabela, mas, por exemplo, vamos então fazer uma exportação da nossa
base de dados. Vamos escolher o método de exportação customizada para termos todas as opções possíveis e vamos dizer que queremos selecionar a nossa base de dados de exporto.net. Não é preciso alterar nenhuma destas opções, elas todas por efeito já vêm com as características base necessárias. E então vamos executar. Localhost.sql. Vamos gravar este ficheiro. Cá está, para o nosso diretório de transferências. E agora imaginemos que acontece qualquer coisa à nossa base de dados. Vamos apagá-la inadvertidamente, digo eu. Ok, cá está ela. Já não temos a base de dados associada ao nosso PHPMyAdmin. Foi eliminada do sistema. E agora, não é? Devido a este erro causado de propósito, vamos então importar a base de dados. Vamos ao menu Import e vamos procurar no nosso computador, nas transferências, e cá está, localhost.sql, e vamos executar. E cá temos. Importamos com sucesso uma base de dados. E é assim que têm de fazer para realizarem os backups nas vossas bases de dados que tiverem dos vossos sites Joomla. E assim terminamos este vídeo da criação da base de dados que servirá de suporte ao nosso site em Joomla.